Graça e paz, queridos e amados irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Atos, capítulo 9, 10 a 19. Atos 10, 9 a 19. Vamos ler o texto já citado, baseado no qual estaremos expondo a palavra do Senhor, nosso Deus. Atos 9, 10 a 19. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao qual respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer por causa do meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se, foi batizado e, depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém. Feche teus olhos, irmãos, vamos orar mais uma vez, para refletirmos um pouco nessa passagem que nós acabamos de ler. Senhor, nós temos o relato da Tua palavra, quando o Senhor apareceu a Ananias e deu a ele uma missão de visitar Saulo, recém-convertido. E Ananias foi, Senhor. E Paulo recebeu ali a visita de Ananias, e ali, Senhor, a partir daquele momento, ele começa agora a te servir, a te adorar, a consagrar a vida ao Senhor. Mas também te agradecemos porque o Senhor preparou o coração de Ananias para aquele trabalho que ele tinha para realizar. Por isso que nessa noite nós te pedimos que o Senhor nos abençoe e nos ajude a olhar para Ananias como um servo que trabalhou de forma eficiente diante daquela missão. Nos capacita, Senhor, como servos e servas do Senhor, para tudo aquilo que o Senhor mandar fazer. E fazendo, o Senhor seja glorificado. E é no Teu nome que nós oramos. Amém. Queridos, nós temos uma passagem interessante, porque
essa visita que Ananias faz foi a primeira visita que Paulo recebeu depois de convertido. Nós sabemos que Lucas faz a narrativa da conversão de Paulo no capítulo 9. E logo em seguida, o texto diz que o Senhor Jesus aparece a Ananias e dá a ele essa missão: visitar o ex-perseguidor da igreja, porque agora ele tinha se convertido. E essa visita de Ananias foi uma visita bem sucedida. Essa tarefa de Ananias foi bem sucedida. Foi cumprida com eficiência. Eu peguei essa porção aqui para a gente refletir sobre o ministério de Ananias, sua missão cumprida com eficiência. Aí por isso esse tema aí, exercendo o ministério cristão com eficiência. Porque Ananias fez o que o Senhor mandou ele fazer de forma eficiente. Eu fiquei pensando, Senhor, o que é que eu aprendo com Ananias no meu servir ao Senhor, no meu trabalho para o Senhor, naquilo que o Senhor manda realizar? O que é que eu aprendo com Ananias ser eficiente naquilo que ele fez, que para mim serve como modelo? Embora o texto seja tão pequeno, mas me sirva como modelo. A mesma pergunta você pode fazer. Você é um servo de Deus, você é uma serva do Senhor. E você foi colocado na igreja para servir a Deus, a trabalhar para Deus. A mesma pergunta você pode fazer: Senhor, de que maneira eu posso te servir com eficiência, usando os dons que o Senhor me deu, no trabalho, na casa do Senhor, no teu reino? Como eu devo fazer isso de forma eficiente, Senhor? Me ajuda a aprender nessa noite essa lição olhando para Ananias. Se você olhar para esse texto, você tem muita coisa que aprender com Ananias. Muita coisa. Mas vamos direto ao ponto. Qual a primeira lição que nós tiramos aqui para servir ao Senhor com eficiência? Qual era a missão de Ananias? Visitar Saulo. Visitar Saulo. Essa missão, a princípio, não é fácil. Quem era Saulo? Perseguidor dos cristãos, exterminador dos crentes, carrasco, violento. Mas a primeira lição que eu aprendo aqui é que nós exercemos o nosso ministério com eficiência quando nós obedecemos a Cristo, independente da situação. Porque Ananias disse: Senhor, esse homem é perverso. Senhor, a fama desse homem é que ele está aí prendendo os teus servos, torturando os teus servos, blasfemando o teu nome e levando os teus seguidores a blasfemar do Senhor e negar a fé. Esse homem é perverso. Mas o Senhor Jesus disse: vai. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que nós vamos exercer o nosso ministério com eficiência quando nós obedecemos a Cristo, independente da situação. Não só quando a situação for favorável, mas quando a situação não for tão favorável assim. Mesmo diante dessa situação desfavorável, a gente decide: eu vou obedecer a Jesus. Eu vou obedecer. O que o Senhor mandou fazer, eu vou fazer. O que o Senhor me delegou para fazer, eu vou fazer. Eu sou servo, o que Ele está me mandando fazer é um desafio, eu vou me colocar numa situação de risco, mas eu vou fazer, porque o Senhor manda eu fazer. Essa é a lição que eu tiro para a minha vida e para você, e para a sua vida, se você olhar para o texto e quiser aprender. Você não trabalha para Deus? Aí você diz sim. Você não é servo do Senhor? Não é servo do Senhor? Sim. Você não quer ser um servo dedicado, eficiente, zeloso na obra do Senhor? Você diz sim. Então obedeça a Deus independente da situação. Independente. Se favorável ou não, se coloque como servo.
Se o Senhor mandou você fazer, faça. Mas, Senhor, a gente deve tirar o mais, Senhor, para eu vou obedecer, Senhor. Porque nós temos a mania de colocar o mais para argumentar contra Deus, para justificar a nossa negligência, ou podemos dizer assim, ou a nossa entrega por completo. Mas o segredo é, eu vou fazer independente se o meu coração não está tão desejoso assim para fazer. Muitas vezes o seu coração não está muito desejoso para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Mas o servo eficiente faz, mesmo quando o coração não está desejoso a fazer. Se você pegar isso como regra, uma regra prática, nem sempre teu coração está desejoso de ler a palavra. Mas você é um servo do Senhor, uma serva do Senhor. Aí você diz, não, eu vou ler a palavra mesmo sem estar com desejo de ler. Porque a vontade do meu Senhor é que eu leia. Medita na palavra dia e noite. Para que sejas bem-sucedido, onde quer que andares. Então, se o Senhor me ordena, leia a palavra dele todos os dias, independente da circunstância, mesmo sem ter vontade de ler, eu vou ler. Eu vou separar um momento para minha devocional e não vou negociar isso e vou todos os dias, naquele momento, naquele dia, estudar, ler, meditar, porque essa é a vontade de Deus. Não estou com vontade, mas vou pagar o preço, vou me sacrificar, vou fazer, vou me dedicar. Com certeza, você vai ser um servo eficiente. E vai ter sucesso na tua missão. Um outro exemplo prático. Nem sempre você está com vontade de orar. Você sabe que você precisa orar porque Deus também mandou você exercitar a oração. A oração, como eu já falei aqui várias vezes, não é uma opção na vida do crente. A oração é uma obrigação para todos nós. A oração é a vontade de Deus para a igreja. Mas nem sempre você está com vontade de orar. E com frequência você negligencia a vida de oração. Mas se você quer ser um servo eficiente, você vai orar mesmo sem ter vontade. Eu não estou com vontade de orar, mas vou orar. Vou orar até me dar vontade. Faça isso. Não está com vontade de orar não, meu irmão? Então ore até dar vontade. Não está com vontade de ler a Bíblia não? Não está sentindo o prazer de ler? Ore até ela dar prazer, até você sentir alegria de ver a palavra adocicando o teu paladar. Então continua lendo. Seja obediente à vontade do teu Senhor, independente das circunstâncias. Um outro exemplo prático para a nossa vida. Eu não estou com vontade de ir para a igreja hoje. Não vou para o culto de oração, não. Não vou para aquela programação que a igreja fez. Vá, participe, mesmo sem ter vontade. Você sabe que, geralmente, naquele dia em que a gente não sentiu vontade de ir para o culto, é aquele dia onde Deus vai te falar o coração da igreja e você não vai estar lá. Vai falar de uma forma especial e você não vai estar lá. Porque simplesmente que eu não estou com vontade. Então participe de tudo aquilo que Deus manda você fazer. E você fazendo, mesmo dependendo da situação, você vai ser um servo fiel, obediente, dedicado, um instrumento de Deus. Obedeça mesmo sem sentir vontade, independente das circunstâncias. É isso que Ananias faz. Senhor, olha, esse homem é ruim, esse homem é perverso. Senhor, em outras palavras aqui, Senhor,
Por mim, eu não iria. Por mim, eu faria como Jonas. O Senhor mandou para um lado, ele foi para outro. Mas eu vou. É bom a gente obedecer a Deus de uma forma a nos disciplinar para a obediência. Eu citei agora o profeta Jonas, que foi desobediente, mas quando o Senhor quer que um indivíduo faça aquilo, ele vai trabalhar na vida do indivíduo, vai até moê-lo, até ele ser obediente na sua missão. Então, queridos irmãos, de forma prática, para todos nós, vamos servir a Deus. Aí você diz, vamos, pastor. Vamos ser eficientes no nosso serviço? Aí você vai responder, sim, pastor. Então, vamos obedecer a Deus, independente da circunstância? Vamos, pastor. Então, louvado seja Deus. Seja um servo dedicado. Não espere só situações favoráveis. Obedeça, mesmo diante de situações não favoráveis assim. Uma outra lição para nós é que nós exercemos o ministério com eficiência, com sucesso, de forma agradável ao Senhor, nosso Deus, de forma agradável diante de Cristo, é quando nós confiamos no Senhor Jesus, independente da situação. Porque o Senhor Jesus levou Ananias a entender que ele estava no controle daquela situação. Saulo era uma ameaça? Era, mas tinha passado por um processo de transformação. Naquele momento não era mais, porque o Senhor Jesus estava no controle da vida de Paulo. Porque o Senhor mesmo levou Ananias a entender que o Senhor estava controlando a vida de Paulo e que Paulo não era mais uma ameaça, porque o Senhor tinha mudado aquela situação. Então, quando a gente entende que o Senhor Jesus está no controle da situação, exercemos o ministério com eficiência. Ele está no controle, ele está controlando, ele está dominando a fera selvagem. Paulo não é mais essa fera incontrolável. Há um Deus todo-poderoso que controla ele, e amansou a fera. Então, quando eu sirvo ao Senhor de forma eficiente, é quando eu entendo que o Senhor está no controle de tudo. Eu sou fraco, limitado, o inimigo tem um certo poder, mas o meu Deus está acima de tudo e de todos. Ele tem um controle sobre todas as coisas. E é a Ele que eu estou servindo. A situação, as circunstâncias, as pessoas geram uma certa insegurança, um medo, um temor, mas eu vou agir confiando que o Senhor está no controle de tudo. Meu coração está temeroso, com medo, diante de um desafio ministerial, mas o meu Senhor está no controle de todas as coisas. Eu vou agir confiando nele. Você vai exercer o teu ministério aqui na igreja, eu vou exercer o meu. Quando a gente entende isso, o Senhor está no controle. Então não vamos deixar que situações nos abalem, nem pessoas. Vamos continuar trabalhando na certeza de que o Senhor Jesus está no controle da situação. Jesus disse para Ananias, vai, eu estou no comando. Não fique com medo de Saulo, eu estou no comando. Eu amansei a fera, não vai te fazer mal. Ele agora está manso, manso, manso. Isso me faz lembrar naquela experiência dos discípulos, na tempestade, quando eles pensaram, Senhor, nós vamos morrer. Aí Jesus acalma a tempestade. Se faz presente no momento difícil dos discípulos. E aqui o Senhor
dizendo para exatamente Ananias: vai, Ananias, confia em mim, Saulo não vai te fazer mal nenhum. Uma outra lição, em terceiro lugar, nós exercemos nosso ministério com eficiência quando entendemos que Cristo tem um propósito diante da situação. Primeiro, quando a gente obedece. Segundo, quando a gente entende que Ele está no controle de todas as coisas. Terceiro, quando entendemos que Ele que Ele tem um propósito diante daquela situação. Ele tem um propósito. Se Ele tem um propósito e eu estou servindo a Ele, eu vou fazer o que Ele me manda, porque o que Ele me manda tem um propósito a ser atingido e eu vou servir a Ele exatamente entendendo isso. Qual era o propósito que o Senhor tinha para Ananias? Levar uma palavra de consolo, levar uma palavra de incentivo e dizer a ele que o Senhor tinha um ministério, tinha uma tarefa para ele realizar. Paulo tinha que receber aquela visita. Esse era o propósito do Senhor Jesus ao delegar Ananias. Ele tinha um propósito no seu ministério, ele tinha que atingir. Queridos, quando você se converteu e Jesus te trouxe para essa igreja e te deu dons e talentos, e te deu tarefas, te delegou, há um propósito de Deus na tua vida, diante do teu ministério. Você serve com eficiência quando você entende. O Senhor Jesus me tornou um servo dele, uma serva dele, me colocou nessa igreja, e Ele tem um propósito na minha vida, e eu, como servo do Senhor e serva do Senhor, eu vou buscar atingir esse propósito de Deus na minha vida, no meu ministério. Não vou retroceder, não vou voltar atrás, vou seguir até atingir os propósitos de Deus na minha vida. Qual o propósito do Senhor na tua vida, meu irmão e minha irmã? Você já descobriu na perspectiva ministerial? Escute o Espírito Santo falar, aonde Ele tem te designado, o que Ele tem te designado, o que Ele tem estabelecido para você fazer, realizar e atingir o alvo e glorificar a Deus. Não deixe que o teu medo, a tua insegurança, te afaste daquele propósito que Deus estabeleceu para você. Não deixe que a negligência, a incredulidade, te afaste do propósito que Deus estabeleceu. Ananias se levantou, Ananias seguiu a agenda de Cristo, foi no endereço que Cristo estabeleceu, chega naquele lugar, visita Paulo, sauda Paulo: meu irmão Saulo, o Senhor me enviou aqui para orar por você. Ele chega e atinge o propósito, o objetivo do Senhor Jesus. Não há coisa mais que enche o crente de alegria do que ele, ao realizar aquilo que ele realiza no seu ministério, em estar atingindo aquele alvo, entender: Senhor Jesus, que coisa boa é realizar a tua vontade, eu sei que isso aqui é a tua vontade, e está me alegrando em ter atingido o alvo, porque eu sei que a tua vontade para mim é que eu chegasse aqui e fizesse exatamente o que eu estou fazendo. Louvado seja o teu nome. Quando você se encontra num lugar, fazendo o que Deus quer fazer, e entendendo que aquilo é o propósito de Deus para a tua vida, aquilo enche o coração do servo, da serva de júbilo. Porque você entende: Senhor, era exatamente o local que eu deveria estar, fazendo o que eu deveria fazer e realizando o que eu deveria realizar, porque essa é a tua vontade para a minha vida e eu estou fazendo isso, estou muito feliz. Passei por dificuldades para não fazer, mas cheguei aqui e fiz. O diabo não queria que eu chegasse aqui fazer, que eu não fizesse, mas eu fiz, porque o Senhor me revestiu de forças. Então, você será bem-sucedido
quando você entende que Deus tem um propósito na tua vida e te deu uma missão, faça isso com amor, com dedicação, com zelo para a glória do Senhor. Qual o propósito de Deus? E qual, na vida de Ananias? Fazer que Ananias fosse um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Você é serva do Senhor e servo do Senhor? Você certamente vai responder, sim, pastor, sou, pela graça de Deus. Sabe qual é o objetivo de Deus na tua vida, o propósito de Deus na tua vida? Fazer com que você seja instrumento de bênção na vida de outro. Em algum lugar, tem pessoas que precisam dos teus serviços no nome de Deus. Ananias chega naquele lugar. Saulo estava extremamente carente de um servo de Deus naquela hora, naquele instante. É o propósito de Deus para você. Ser boca de Deus, ser mão de Deus, ser o abraço de Deus para pessoas que estão precisando de Deus. Esse é o propósito de Deus. Quando você entende, Senhor, eu estou aqui diante dessa pessoa que precisa tanto de Deus e o Senhor está me usando como instrumento para abençoar essa pessoa. E esse é o teu propósito na minha vida, ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Cheio do teu Santo Espírito, guiado pelo teu Santo Espírito, usando a tua palavra, estando em comunhão contigo em oração, sendo guiado para as pessoas, enviado às pessoas certas. Porque Deus prepara o vaso e depois Deus prepara o lugar onde o vaso vai exercer o seu ministério. Aí Deus envia para as pessoas certas, dá o endereço e diz, é ali que você vai operar, e é naquela pessoa que você vai agir, e é aquela pessoa que você vai abençoar, exercendo o ministério com eficiência. Deus te colocou como instrumento de bênçãos, como instrumento de consolo, de edificação, de exortação, de levantar, de estimular. E Ananias foi eficiente, queridos irmãos, porque Paulo recebeu essa bênção, Paulo foi curado, Ananias colocou a mão sobre ele, Paulo voltou a enxergar, Paulo foi consolado com as palavras de Ananias, Paulo entendeu que aquele cristão que ele, e como os outros, eles perseguiam tanto, aquele cristão chega com a saudação tão boa, irmão Saulo, o Senhor que te apareceu, e eu, Cristo, que já tinha ressuscitado, que aparece a Paulo, de fato, já ressurreto, o Cristo vivo. Meu irmão, o Senhor que te apareceu, é o meu Senhor, é o teu Senhor, nós somos irmãos em Cristo. Que saudação maravilhosa para um recém-convertido, perseguidor da igreja. Paulo escuta aquela saudação e diz, eu sou da família de Deus agora. Esse irmão que veio me visitar não tem nenhum ressentimento, não tem nenhuma mágoa no coração, sabendo o quanto eu fui perverso com a igreja. A saudação dele é uma saudação de alguém que me perdoou. Deus, a missão de Deus na tua vida é que você seja instrumento de bênção na vida de pessoas. E você vai ser instrumento de bênção na vida de pessoas quando você não guarda ressentimento, mesmo depois de ter levado pancadas. Podia guardar ressentimento, podia não ir lá, mas Ananias diz, eu vou. E vou com o coração desarmado, eu vou para abençoar, eu vou para levantar. Quando você age assim, você está sendo um servo eficiente. Que Deus nos faça servos assim, uma igreja assim. De que forma, pastor? Já falei, obedecendo, independente da situação. Confiando e agindo, independente da situação. Entendendo que Deus tem um objetivo na minha vida, no meu ministério e no ministério da igreja, independente da situação. Sendo um instrumento de bênção para as pessoas que Deus quer abençoar, para a glória do Senhor. E veja só, como Deus é maravilhoso. Ananias foi eficiente porque Paulo, resultado do seu ministério,
se tornou um servo extremamente especial no ministério. Mais famoso que ele, porque aqui Lucas não fala mais de Ananias, mas vai falar bastante de Paulo. O que é que o Senhor está falando para a gente aqui? Você vai ser instrumento de bênção se você me obedecer na vida de pessoas que eu vou usar extremamente. Pessoas que você vai ser instrumento e depois Deus vai usar aquela pessoa, vai usar aquela pessoa, vai usar aquela pessoa, aí depois você vai lembrar, Senhor, veja como essa pessoa se tornou tão útil no teu ministério, mas lá no começo o Senhor me usou como instrumento para abençoar aquela pessoa, louvado seja o teu nome. E assim nós estaremos exercendo o nosso ministério com eficiência. Que Deus nos abençoe, individualmente como crente, entendendo isso. Que Deus nos abençoe como igreja, fazendo assim, no nome de Jesus. Amém, igreja?